Bom dia, meus amores. Estamos começando mais uma semana, semana 25, e hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro. Para a nossa primeira aula, nós vamos corrigir as lições que nós fizemos semana passada de português. Então, vamos lá. Então, nós vimos a letra H. Então, nós vamos agora corrigir o som, né? O que acontece quando a letra H aparece no início de uma palavra. Então, correção das páginas 52 a 56. Então, nós temos os nossos amiguinhos conversando aí, o Ita, junto com a Emília. Olha que incrível esta reportagem, Emília. É verdade, né? Ela fala. E aí eles começam a conversar. Só que nesta conversa surge duas palavras. E vocês tinham que pintar nessa manchete duas letras que a gente pode ver, mas a gente não pode ouvir. Que letrinha será que eles falaram aí que a gente pode ver e não pode ouvir nesta conversa? O que vocês circularam? Na verdade, vocês tinham que pintar, né? Então, quem pintou a letra H aqui de hipótese e também pintou a letra H de herói, acertou. Porque quando o Ita fala para a Emília que é uma reportagem incrível, ela responde que é mesmo. Mas nesta manchete, há letras que podemos ver, mas não ouvir. Então, que letras são essas? A letrinha H. A letrinha H, ela sempre no início, ela nunca vai ter um som. A gente não percebe o som da letra H. E o que há de comum na posição dessas duas letras? Que elas iniciam a palavra a qual pertence. As duas palavrinhas, tanto hipótese como herói, começam com a letra H. E caso escrevêssemos a palavra hipótese e herói sem a letra H, quando a gente pronunciasse essas duas palavras, será que o som seria o mesmo? O que você acha? Vamos imaginar que a gente tirou a letra H dessas duas palavras. Como que a gente vai ler? Hipótese e herói. Então, o som seria o mesmo? Sim, porque a letra H nessas palavras não tem som. A palavrinha H no início da palavra, ela não possui som. E aí nós tínhamos lá, né, algumas palavrinhas e vocês precisavam descobrir com o uso do dicionário, se você tivesse alguma dúvida, quais são as palavras que iniciam com H. Será que você acertou? Vamos ver? Então, eu tenho a palavrinha amanhecer, harmonia, ontem, hábito, história, hóspede, hostil, onda, humildade, ordem, aviação e hortelã. Se eu colocar a letrinha H no início, o som continua o mesmo, mas muda a ortografia, a escrita. Então, vamos descobrir quais dessas palavras possuem a letra H. Harmonia, hábito, história, hóspede, hostil, humildade e hortelã. Então, todas essas palavrinhas iniciam com a letra H. Logo depois, nós temos o quê? Um outro texto, né, de uma pesquisa científica. Música pode estimular do desenvolvimento do cérebro à saúde emocional.
Então, o estudo apresenta a contribuição da neurologia na educação musical e o uso da música para tratar doenças como depressão. Por isso que lá na educação infantil utiliza a aula de música. Por quê? Porque ela está mexendo também com o nosso cérebro. Ela ajuda a criança em vários sentidos. Então, quem escreveu esta reportagem foi Margarete Arthur, e ela escreveu para o portal de revistas da USP. USP é a Universidade aqui de São Paulo. Então, diferentes tipos de música despertam diferentes emoções e evocam lembranças, provocando uma série de respostas no corpo humano. Assim, escutar música não é apenas um lazer. A música pode ter efeitos terapêuticos e ser parte das estratégias de estímulo diárias do cérebro que despertam os potenciais de aprendizagem. Em um artigo escrito para a revista Literartes, o pesquisador Mauro Muscati traz as contribuições da neurologia para o desenvolvimento na educação infantil, na educação musical. Ele mostra que a música atua, inclusive, como fator de melhora em doenças, como depressão ou Alzheimer. E aí nós temos algumas, antes da gente continuar, nós temos alguns números que estão aparecendo. Prestem atenção. Número 1, número 2, número 1 está aqui no título, número 2 está no autor, número 3 está no corpo do texto. Vamos continuar. De um lado está a neurociência, que trata da objetividade dos dados e do funcionamento cerebral. E do outro está a música. Quando escutamos música, nosso batimento cardíaco, nossa frequência respiratória e nossos ritmos elétricos cerebrais mudam conforme o ritmo e a melodia. Você já parou para pensar quando você escuta a música, ou você bate o dedinho, ou você balança a cabeça, ou mexe o pezinho, ou às vezes até chacoalha todo o corpo? Pois bem, em outras palavras, dançam conforme a música. Ela não é apenas um processo, ela não é apenas processada no cérebro, mas afeta o seu funcionamento. E os benefícios em potencial da mais emocional das artes não param aí. A música intensifica também a capacidade de comunicação. Muscati explica que as crianças normalmente se expressam melhor pelo som e pela música do que com palavras. Com isso, a música pode ser uma ferramenta única para crianças com déficit de atenção, autismo, dislexia e depressão, por exemplo. A música pode também facilitar a intimidade e a aproximação física dos indivíduos com seus cuidadores, dando mais ânimo para as tarefas e ajudando no bom humor, comenta o neurologista. Por fim, o pesquisador propõe um trabalho multidisciplinar em que músicos, neurologistas e professores possam levar em conta a importância da música no desenvolvimento cerebral e mental, trazendo para alunos e pacientes as atividades e possibilidades sensíveis, criativas e terapêuticas que a música nos oferece, buscando-se nas palavras do autor uma poética música inclusiva. E aí vai aparecer novamente dois números, o 4 e o 5. O 4 continua o corpo do texto que está falando. E o 5 aqui, nós vamos ver que é uma conclusão. Então, o que nós vimos com esse texto? Que a música faz bem em todos os sentidos. Então, agora nós vamos explorar o texto.
Ao ler um trecho desta reportagem, o que chamou a atenção da Anitta foi isso daqui, ó. Quando escutamos música, nosso batimento cardíaco, nossa frequência respiratória e nossos ritmos elétricos cerebrais mudam conforme o ritmo e a melodia. Em outras palavras, dançam conforme a música. Então, de acordo com o trecho acima, o que é dito na reportagem é possível afirmar que, quando a gente ouve música, a música causa efeito positivo no cérebro de uma pessoa ou causa efeito negativo? Bom, se o nosso cérebro está dançando conforme a música, ele vai causar efeitos positivos. A Marina lembrou-se de que as reportagens possuem algumas partes que as diferenciam de outros textos. Complete os quadrinhos com o nome dos elementos que compõem esse texto. Então, lembra que apareceu lá o número 1 no quadrinho 1, o número 2 no segundo quadrinho, o número 3 no terceiro quadrinho, o 4 no quarto quadradinho e o 5 no quinto quadradinho? Pois bem, é isso que nós vamos escrever aqui. Então, o que significa o número 1 é o título. O número 2 é o autor da reportagem. E o número 3? A introdução. Já o número 4 é o corpo do texto. E, por fim, nós temos o número 5, que é a conclusão. E aí, depois você vai voltar lá e pintar cada um dos elementos com cores diferentes. Depois, volte ao texto e pinte o quadradinho ao lado de cada parágrafo com a cor correspondente. Então, você vai escolher a cor que você quiser, certo? Então, se você voltar lá, quer o título de rosa, pinta o título de rosa, certo? E o quadradinho também referente de rosa. Na atividade anterior, você identificou o nome do autor da reportagem. De acordo com o que você aprendeu neste capítulo, essa pessoa é jornalista ou um pesquisador? Nós vimos que a autora que aparece lá é quem? A Margarete Attu. Mas ela é uma jornalista. Por que ela é uma jornalista? Porque ela conversou com o neurologista para escrever a reportagem. Então, ela não fez a pesquisa. Quem fez a pesquisa foi o neurologista. Ela escreveu a matéria. Na pesquisa que Marina fez, ela reparou que a maioria das reportagens científicas mostra uma conclusão sobre o estudo que está sendo divulgado. Releia o texto e discuta com os colegas qual a conclusão a qual chegou a respeito da importância da música para o nosso cérebro. Qual é a importância da música para o nosso cérebro? Então, de acordo com o texto, a música exerce um papel fundamental no desenvolvimento cerebral e mental, melhorando a comunicação, ajudando no tratamento de transtornos e doenças e melhorando também o humor das pessoas. A Marina também percebeu que no corpo do texto é possível encontrar algumas falas que são indicadas pelos usos das aspas. E essas aspas são de alguém que falou. Lembra que a Pro explicou que quando a frase está entre aspas, significa que é fala de alguém? Então, de quem são essas falas? E por que elas são importantes para uma reportagem científica? As falas nesse texto é do entrevistado, do Mauro Muscati, que ele escreveu um artigo sobre a música e neurociências para uma revista chamada Literartes. E elas são importantes porque explicam os estudos feitos pelo cientista, mostrando ao público as descobertas que ele fez. Então, ele fez uma reportagem, né, para a revista Literartes. E quem fez isso? Essas falas que estão lá na reportagem
é do Mauro Muscat, que a jornalista Margarete Arthur colocou na sua reportagem. Mas e agora? Depois eu vou querer saber, hein? Você gosta de ouvir música? Eu já te fiz essa pergunta. Você sente efeitos positivos ou negativos? Difícil, né? Existir efeitos negativos. Mas pode ser que um dia isso aconteça. Mas depois você vai me contar a sua experiência sobre música, hein? Quero saber. A questão número 7, é possível perceber algumas palavras utilizadas na reportagem científica que são próprias dos vocabulários dos cientistas. Então, no texto tem duas palavrinhas sublinhadas. O que você tinha que fazer? Colocar as duas palavrinhas sublinhadas aí e procurar no dicionário a definição de cada uma delas. Então, eu tinha lá, neurologista. O que é neurologista? Ele é um especialista no estudo do que se refere à anatomia do sistema nervoso do nosso corpo e que inclui o cérebro. É da onde vem todos os comandos do nosso corpo. A outra palavrinha que tinha lá sublinhada era multidisciplinar. E o que é multidisciplinar? É a ação que envolve várias disciplinas ou áreas do conhecimento. Aqui na nossa apostila, às vezes a gente não está fazendo português, aí de repente vem integrando com ciências, integrando com geografia, não aparece isso? Então, isso também é uma multidisciplinar, é uma questão multidisciplinar que envolve várias disciplinas. Eu estou fazendo história, de repente aparece geografia, eu estou fazendo matemática, de repente aparece arte. Então, ela está envolvendo várias áreas do conhecimento, certo? Logo depois, nós vamos ver que nós aprendemos sobre partículas que a gente acrescenta nas palavrinhas, ou no início ou no final. Então, nós aprendemos os prefixos e os sufixos. Então, olha só. Então, nós tínhamos que procurar lá na palavrinha neurologista se ela tinha um sufixo ou um prefixo. E na palavrinha neurologista, nós temos um sufixo. É o ista que aparece aqui no final. O ista, ele está indicando uma profissão, neurologista. E o neurologista, o ista não aparece só nesta palavrinha de profissão. Ele pode aparecer em diarista, recepcionista, entre outros. E a palavrinha multidisciplinar? Será que ela é um sufixo ou um prefixo? Ela é um prefixo, porque aparece no início. Ela é um multi. A partícula multi aparece no início. Ó, se eu tirar o multi, fica disciplinar, de disciplina. Então, multi indica o quê? A ideia de número, de múltiplo, de muitos. Então, quando a gente fala multidisciplinar, muitas matérias, várias matérias. Então, aumenta, por isso que indica a ideia de número. Uma das falas que nós vimos lá do Mauro, né? Do Mauro Muscat, que chamou a atenção da Marina, foi a de que a música pode facilitar a intimidade e a aproximação física dos indivíduos com seus cuidadores, dando mais ânimo para as tarefas e ajudando num bom humor. Quando tem um idoso, tem um cuidador dele, e o cuidador coloca uma música, você sabia que o idoso se alegra? Assim também como as crianças. Então, nessa parte que nós lemos, que palavrinha desta fala apresenta em seu início uma letra que não tem som?
É a palavrinha humor. Humor de alegria, de felicidade, né? Então, a palavrinha humor começa com a letrinha H. E a letrinha H no início, a gente sabe que ela não possui som. E lá no texto, a outra palavra com essa mesma característica. Será que você encontrou? Você tinha que ir lá no texto e circular. Que palavrinha será que você circulou lá no texto? A palavra humano. Humano também começa com a letra H, mas a gente sabe que não tem som, certo? Então você tinha que circular lá no texto. Humano, circula lá no texto. E hoje a gente fica por aqui nesta aula, hein? E até a próxima aula. Já já vocês vão fazer uma atividade avaliativa. Façam com muita atenção. E logo mais a gente volta para a nossa próxima aula. Beijinhos!